A primeira lição do livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel fala que as nossas decisões financeiras são baseadas no ambiente que a gente vive e também as pessoas com quem convivemos e o que aprendemos, certo? E esse livro ali, para quem não sabe, é uma espécie de bíblia da psicologia financeira e tem muitas lições valiosas. E eu quero comentar especificamente sobre essas. Porque muitas das vezes a gente se culpa por nosso sucesso financeiro ou pelas coisas não estarem dando certo da maneira que a gente acreditava que deveria dar certo, né. E muitas das vezes a gente não aprendeu como funciona, a psicologia financeira, como ter dinheiro em mãos, como administrar o dinheiro, porque no Brasil não temos esse costume de aprender, sobre finanças na escola, né. Porém, isso não é irreversível, você pode reverter isso daí. E para começar, eu até vi um vídeo de uma gringa que mostra um exercício bem legal que fala sobre isso. Ela fala o seguinte: você vai pensar nas 5 pessoas que te rodeiam, certo? As 5 pessoas mais próximas. Provavelmente, essas pessoas têm uma influência muito grande sobre você e provavelmente sobre o quanto você ganha ou o dinheiro que você ganha. A partir disso, você listou 5 pessoas, descreva essas 5 pessoas, cada uma dessas 5 pessoas em 5 palavras, certo? E você vai ter uma visão muito clara de como essas pessoas estão te influenciando. Então, se de repente você tem um amigo que é beberrão, só reclama, não sabe guardar dinheiro, alguma coisa do tipo, provavelmente você vai ter uma característica dessa pessoa. Assim como se você tem amigo que é empreendedor, que sabe guardar dinheiro, sabe administrar, alguma coisa do tipo, você também provavelmente vai herdar alguma coisa dessa convivência com ele. O lance desse exercício é te deixar uma clareza sobre como essas pessoas estão te influenciando e da mesma forma conseguir melhorar o seu círculo de influência, porque a partir daí, você pode, de repente, deixar que algumas pessoas te influenciem mais e outras que não te influenciem tanto. Eu não estou falando para você virar as costas para os seus amigos, apesar que muitas das vezes isso é necessário, mas que você possa verificar se realmente vale a pena manter uma amizade de acordo com os seus objetivos, né. Ou então manter uma frequência, né, com aquela pessoa, uma frequência de visitas, alguma coisa assim, porque quanto mais você está exposta àquela pessoa, mais ela vai te influenciar. Quantas vezes você já não chegou para conversar com uma pessoa e essa pessoa estava essa conversa foi tão desgastante que você chegou exausto em casa, né. Você precisa cuidar também até da sua saúde psicológica nesse ponto. Quando você começa a fazer isso, você começa a trabalhar seu ambiente, certo? Então, a partir do momento que você começa a entender como essas relações estão te influenciando, você começa a trabalhar. Opa, eu vou por aqui, eu não vou por ali. Outra coisa interessante também, os lugares que você frequenta. Como estão esses lugares, certo? Como eles te influenciam? Talvez você evitar sair tanto, mas quando for sair, sair para um lugar legal, com pessoas que têm influências legais, que têm possibilidade de te agregar alguma coisa, seja muito mais interessante do que ficar dando esses rolês aleatórios aí, só para, sei lá, estar ali com a galera, né. E é muito interessante que você também estude. A partir do momento que você estuda, você começa a perceber padrões, você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Você aprende mais e mais. Só que aprender não é o suficiente. É preciso uma combinação de tudo. Não dá para aprender e aplicar, sendo que suas influências não te ajudam. Como, por exemplo, eu posso querer emagrecer 10 quilos em meio a pessoas que fazem muito churrasco, bebem muito, provavelmente isso vai me influenciar e vai dificultar a minha vida. Inclusive tem amigos que vão lá e ficam: "Não, você pode comer, uma vez não vai dar errado e tudo". E você vai lá e come e você sabe que vai dar errado, né, você está tentando só se enganar. Inclusive eu vi no Instagram um cara falando o seguinte, que é melhor viver numa casa simples, num bairro de alto padrão, do que em uma casa, luxuosa num bairro de baixo padrão. E com isso eu não estou falando sobre as pessoas que moram lá, mas sobre a mentalidade, né.
Porque das vezes as pessoas têm uma influência de uma mentalidade diferente dependendo do lugar que ela está. Então você pode ver que existem bairros que vão ser mais limpos, que vão ter uma estrutura melhor, não porque de repente recebem um incentivo do governo, mas sim porque os moradores correm atrás, certo? Do contrário, existem bairros também que não são tão legais porque as pessoas simplesmente aceitam as coisas do jeito que são. Então, às vezes elas veem um lixo na rua e falam assim: ah, não foi eu que joguei, eu não vou pegar. Mas existem bairros que pessoas veem o lixo na rua, elas vão lá e pegam e elas jogam no lixo, porque aquilo lá faz parte da comunidade dela. Então, você começa a desenvolver essa coisa de ser proativo, né? Ser proativo e desenvolver e correr atrás das coisas que você precisa, da melhoria de vida. Quando você está com pessoas que têm esse tipo de mentalidade, né, uma mentalidade mais próspera, você tende a se desenvolver, a não ficar acomodado, né? Porque se todo mundo está passando por um lugar, tá vendo lixo naquele lugar e tá falando assim: "Ah, não fui eu?" Daqui a pouco as pessoas estão jogando lixo ali também, daqui a pouco até você tá jogando. Mas o contrário, se está sempre a manutenção está sempre sendo feita, as coisas mudam completamente. É por isso que muitas das vezes existem até psicólogos que falam para você limpar o ambiente que você tá, né? Limpe o ambiente que você tá e provavelmente seu trabalho vai ser muito mais produtivo, porque você já começou sendo organizado, né? Então, essas pequenas coisas que o ambiente e as pessoas que estão ao seu lado te influenciam, muda muita coisa. E eu até estava vendo um podcast com o Caio Carneiro também, muito interessante, que ele falava o seguinte: toda relação é nivelada pela pessoa que está mais abaixo, né? A pessoa mais atrasada. Então, por exemplo, se eu tenho um Porsche, um amigo meu tem uma Ferrari e um outro amigo tem um Celta, quando a gente for viajar, sei lá, para uma praia aí, todos vamos na velocidade do Celta, porque a gente não quer deixar esse cara para trás, certo? Porém, a gente precisa entender que muitas das vezes a gente precisa ser o Celta, porque a gente vai querer evoluir. Então, porque se você senta numa mesa que você é sempre o maior, muitas das vezes você vai ficar acomodado, mas se você senta numa mesa que você é o Celtinha ali, 1.0, você vai querer correr atrás. Por quê? Quando uma pessoa tá despontando e ela tem uma força muito grande, ela vai te puxar e se você não acompanhar, o laço vai arrebentar, certo? Porque ela também não vai deixar com que você jogue ela para trás. Então, você começa a correr atrás e, de certa forma, ser influenciado por essa pessoa para conquistar suas coisas, conquistar sua independência financeira, seu empreendimento, um salário mais alto, né? Então, você sempre vai querer evoluir para acompanhar os seus companheiros. Ao contrário, se você for a Ferrari da sua convivência, você sempre vai ficar: "Ah, eu já estou muito mais na frente, então eu não vou fazer tanta força assim para poder caminhar um pouco mais". E eu sei que existe um limbo, que eu vivo isso e eu conheço muita gente que vive, que é: você veio de uma identidade humilde, por exemplo, eu vim de uma família humilde, porém, eu despontei no meio disso e tô num limbo, porque eu não me conecto tanto assim com alguns pensamentos da minha família e quando eu converso muitas vezes até fico parecendo louco, mas também não alcancei esses caras que conseguiram sair fora da curva, né. Então a gente fica ali no limbo, mas mesmo que você não consiga alcançar esses caras que são as Ferraris, você pode alcançar pessoas que estão no seu meio e que certamente você vai atrair, que estão ali mais ou menos ali no patamar que você tá. Então um vai ajudando ao outro aos poucos, monta um grupo no WhatsApp, conversa sobre seus empreendimentos, sobre seu tipo de trabalho, como a pessoa está conseguindo fazer melhor, troca ideia e vocês vão se apoiando, né. Essa é a melhor rede de contatos que você pode ter. E se você não alcança as pessoas que estão no topo do seu nicho, você simplesmente pode ligar um Spotify e escutar, eh vários podcasts e ver essas pessoas conversando, ver como elas operam, tentar absorver essa experiência deles. Inclusive, eu já resolvi muito problema na minha empresa escutando alguns podcasts como o G4, o esqueci os nomes, mas o Marcos Marques, né. Então, você já consegue resolver muita coisa, ou então até alguns problemas mentais ou financeiros
porque você escutou um podcast lá e tinha um insight exato que você precisa. E essa reflexão que eu queria deixar, se você quiser ler o livro, A Psicologia Financeira, eu recomendo muito. O link está aqui na descrição também. E eu deixei aí também um material bem legal para você que está querendo fazer uma renda extra e conseguir já fazer seus investimentos ou até virar um trabalho, seu trabalho principal, tá bom? Tem muita gente elogiando. Clica aí e me fala aí. Como é que estão os seus círculos de amizade? Eles estão saudáveis, não estão saudáveis? Você precisa rever, você não precisa rever? Tem algum caso que você queira compartilhar para ajudar uns aos outros aqui? Comenta aí. Muito obrigado por tudo. Ah, se inscreve no canal, hein? Não esquece disso não. Muito obrigado por tudo e falou!